Olá a todos! Bem-vindos às nossas conversas não equivalentes em estilo de artigo. O mundo está esperando que as reuniões do Fed sejam realizadas hoje e amanhã. Os mercados estão sacudindo seriamente. Índice VIX. O índice de volatilidade está subindo. Passou dos 30. Durante este período, há uma forte pressão de venda nos mercados. Há quedas no estoque e nos mercados de criptomoedas. Acho que veremos que os mercados encontrarão uma direção clara, de acordo com a decisão que sairá da reunião do Fed às 10 horas de amanhã. Acho que haverá declarações claras sobre as taxas de juros pelo Fed. Eles podem querer apresentar novos argumentos para segurar a inflação, porque chegamos a um período em que a inflação começou a chegar a 2 dígitos. Estamos agora muito perto dos 2 dígitos de que falamos há muito tempo. Do lado americano, estamos diante de uma taxa de inflação de até 8%. Levando em consideração os dados mais recentes, disse que a Argentina será o país mais afetado no caso do anúncio do Fed sobre as taxas de juros. Disse também que a Turquia será o segundo país mais afetado. Também há notícias sobre a capacidade do Fed de vender ativos para encolher o balanço financeiro. Podemos dizer claramente que este é um fluxo de notícias que aciona as mãos dos investidores para irem ao botão de venda. Aqui está o fluxo de notícias exatamente neste ponto, a entradas sérias de caixa para o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo. Na sexta-feira, essas entradas de caixa atingiram níveis recordes. Esses foram os fluxos de notícias sobre os quais temos falado e esperado durante este período. Evitando de ativos arriscados, entradas de caixa para portos seguros, como ouro e prata. Começamos a vê-lo durante este período. Podemos ver claramente que os mercados de ações na América estão subindo sem volume. Eu dei o mesmo exemplo no lado do Bitcoin. Como você pode ver, podemos ver claramente que o volume não suporta a ascensão do Dow Jones. Em tais estruturas, eventualmente, surge um movimento em cascata. O movimento de queda vem. O primeiro passo desse movimento veio. Como segundo passo, espero o movimento até entrar no nível de suporte. E espero que os mercados afrouxem até o suporte inferior que é de 29.600 níveis como terceiro passo. Porque, na rota do aumento das taxas de juros, na rota em que estamos, todos têm uma preocupação com aversão ao risco em escala global. Em escala global, estamos entrando em um período em que o dólar subirá em relação às moedas de todos os países em desenvolvimento. Embora o lado da onça do ouro não mostre um impulso ascendente sério, ele está se mantendo bem em sua área. O objetivo dos grandes financiadores é que, em ambientes tão arriscados, enquanto o índice VIX aumenta e o Dow Jones, SVEP cai, eles queiram pelo menos preservar o valor de seu dinheiro. Exatamente nesse momento, eles tentam mudar para Gold. Aqueles que esperavam em ouro estavam em um momento de proteger seu dinheiro. Podemos dizer claramente que é essencialmente uma afirmação verdadeira para os pequenos investidores que dizem que não podem ganhar muito com ouro neste período. Uma onça de ouro nunca surpreende ninguém fazendo de repente um movimento ascendente de 50%. Ele sobe com pequenos movimentos, como 1%, 2%, 3% ou 5%. Quem já tem um patrimônio enorme, quer investir sem correr o risco de um infarto. É por isso que eles escolhem ouro, pois é mais estável. Eles tendem a ouro e produtos com oferta escassa. Eles tendem a produtos com baixo risco. Normalmente, os pequenos investidores e aqueles que entram com pouco dinheiro correm grandes riscos nas altcoins, pois querem dobrar meu dinheiro rapidamente. Eles ainda usam alavancagem para multiplicar seu poder de compra no mercado. Aqueles que se envolvem em tais mercados acabarão perdendo no final. Nos mercados alavancados, quem negocia com alta alavancagem pode ganhar uma ou duas vezes, mas na terceira pode perder todo o dinheiro. É por isso que você deve ficar longe desses mercados. Se for para aqueles que dizem que ainda devem abrir uma posição em mercados alavancados, eles devem negociar com os níveis mais baixos, como uma alavancagem ou duas alavancagem. Negociei muito nesses mercados. Também negociei muito em mercados alavancados. Posso dizer que tenho bastante experiência nesta área. Posso dizer claramente que 90% daqueles que negociam em mercados alavancados perdem claramente todo o seu dinheiro. Após a reunião do Fed, acho que a onça de ouro pode nos mostrar uma tendência que chega ao patamar de 1855 e 1865, na volatilidade que pode ser experimentada. Podemos até ver esse movimento amanhã à noite. Uma onça de ouro pode nos mostrar um movimento ascendente onde força o nível de resistência. Também pode ser em prata.
O faixa de 24,42 foi visto no lado da onça de prata. Esta área foi minha primeira área-alvo nesta região. Não houve fechamento semanal nesta região. Eu espero que a prata vai empurrar novamente essa área da banda daqui. Do lado das criptomoedas, do lado do Bitcoin, a guerra de 34.500 níveis continua nesta região. No momento, estamos assistindo acima do nível de 36 mil dólares nesta região. A reunião do Fed de amanhã também nos dará uma ideia clara de sua direção. A volatilidade que pode ocorrer durante ou após a reunião do Fed pode criar uma oportunidade para os traders de curto prazo. Dentro desta área de tendência de queda, ele pode fazer um movimento para o nível de banda de 40.500 e 42.000. Hoje ou amanhã. Esse movimento pode ser visto no curto prazo devido à reunião do Fed. Após esse movimento ser realizado, pode ser possível cair novamente para os níveis de suporte. Esta é a minha expectativa desta região. Depois de preencher esta região, a quebra que vai ocorrer aqui é muito importante para mim. A fuga de cabeça nos dará o primeiro sinal aqui. Então, se o Bitcoin fizer um fechamento semanal no nível de 40.500, acho que será a zona onde o Bitcoin me convencerá de que a tendência de queda está concluída. Em termos de comércio, eu já disse que assumi uma posição no nível 34.500. Mesmo no nível de 34.300 níveis, eu também compartilhei uma captura de tela dele na minha página do Twitter. Para quem se posiciona nesse patamar em termos de troca, posso dizer que 40.500 é o nível de resistência dessa região. Esses são números aproximados. Pode ser um pouco inferior ou superior, não posso saber. Mas eu avalio os níveis de suporte e resistência dessa maneira. Se eu sacar 34.500 como nível de suporte, avalio os números aproximados para ter uma posição de compra razoável. Você deve sempre olhar dessa perspectiva. Disse que o Fed fará movimentos de aumento da taxa de juros em março. Expectativas gerais, 70% é em março. Uma taxa de juros de 50 pontos básicos é esperada em março. Mas a taxa de juros pode começar ainda mais cedo. Talvez possa começar no próximo mês. Acho que os últimos relatórios de inflação serão muito decisivos nessa área. Se os dados de inflação ocorrerem novamente significativamente acima do esperado em fevereiro, o Fed pode surpreendentemente antecipar sua decisão sobre a taxa de juros. Se eles fizerem isso, esperamos que as quedas sejam concluídas mais cedo no lado da criptomoeda. Como eu disse anteriormente, sempre que o Fed começa a aumentar as taxas de juros, após as taxas de juros, os últimos abalos são feitos, e depois que o mercado de criptomoedas primeiro entra na tendência horizontal e depois na tendência ascendente. Verbalmente, o mercado já está precificado de acordo com as taxas de juros. Agora, depois desse preço inicial, eu realmente espero retornos no mercado de criptomoedas. Continuarei acompanhando o lado do Fed de maneira detalhada. Claro, estou falando sobre os impactos da crise e dos ambientes de Guerra Fria na Rússia, Ucrânia e Cazaquistão nos mercados globais. Também acompanhamos esta parte de forma detalhada. Acho muito claro que os retornos virão do lado das criptomoedas. Não uso o termo touro com muita frequência, mas acho que as quedas serão concluídas e entraremos em uma tendência de alta. E vamos esperar por essa tendência, meus amigos. É um conselho de investimento para você. Você pode se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Ver você de novo.